Meus amigos, ao que tudo indica, entraremos em mais uma super semana recheada de dados econômicos que tendem a influenciar diretamente na ação de preço do mercado dos criptoativos. E como de costume aos domingos, eu trago a vocês, é claro, tudo em detalhes que você precisa ficar em alerta para que não seja pego de surpresa dentro dos próximos dias. Também aproveitaremos para comentar nesse vídeo fatores que podem impulsionar positivamente o preço do Bitcoin a patamares de all-time high dentro das próximas semanas. Eu trago para vocês tudo isso e muito mais logo após a vinheta. Vambora! Agora sim, família, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio da Liga Cripto. Se você é novo por aqui e ainda não me conhece, muito prazer, o meu nome é Bruno. Eu inicio o nosso vídeo de hoje, como de costume, aqui no canal, direto ao que interessa. Primeiro trazendo uma breve recapitulação do que vimos nessa última sexta-feira, um dos dias mais importantes da semana passada, porque marcava o dia da divulgação do principal dado econômico da semana, o dado de inflação ao consumo, o dado de PCE, o principal dado de inflação acompanhado pelo Fed, Banco Central norte-americano, ou seja, um dado que tem muita influência, muito peso em relação a novas medidas de políticas monetárias nos Estados Unidos, isso é, possivelmente um eventual corte de juros, quem sabe, nos próximos meses. Então esse dado veio muito em linha com as expectativas, sem trazer qualquer tipo de surpresa, não veio abaixo nem acima, e na verdade veio dentro daquilo que o mercado já projetava, o que acabou não gerando tanta movimentação assim dentro dos principais mercados. O que chamou muita atenção nos últimos dias, nas últimas horas, é que o presidente Trump divulgou que eles estão esperando realizar uma ligação durante essa semana para discutir possivelmente algumas coisas relacionadas ao trade e, claro, a essas possíveis tarifas entre ambos os países. A gente sabe que foi feito um acordo há algumas semanas atrás, há 3 semanas mais ou menos. De certa forma, esse acordo foi quebrado pelos chineses nessa última sexta-feira em Pequim. O Trump veio a trazer, algumas declarações e parece que essa semana eles vão ter uma reunião, vão ter uma ligação para, claro, tentar colocar os pingos nos is, como também tentar estreitar os laços nessa possível negociação tarifária. Caso essa negociação venha a ser favorável e venha a ser divulgado dentro dos próximos dias durante essa semana, ela pode ser um grande catalisador na ação de preço do Bitcoin. Por isso que a chamada do vídeo de hoje é justamente remetendo a alguns fatores que podem influenciar positivamente na ação de preço do ativo. Então, esse com certeza é um deles. A gente vendo uma negociação positiva sendo divulgada essa semana, isso pode impulsionar o preço do Bitcoin dentro dos próximos dias de volta, quem sabe, ao patamar de 110 mil dólares. A gente acompanhou uma certa queda do ativo voltando aos 105 mil dólares, uma certa forma um pullback, mas nada que venha trazer qualquer tipo de alarde. A gente inclusive vê que o Bitcoin está seguindo o Global M2 Money Supply, basicamente a liquidez presente no mercado. Era esperado inclusive dentro desse gráfico de liquidez que o Bitcoin faria um pullback ali mais ou menos até os 104, 103. Isso de fato acontece para que ele venha eventualmente novamente voltar a subir aos 110 e então fazer uma nova pernada até o patamar de 120, quem sabe até os 125 mil dólares. Então nada que fuja das normalidades, Bitcoin apenas realizando um pullback local ali, como a gente já podia aguardar algumas semanas. Mas voltando e falando com vocês dentro do cenário macro, preparando para essa semana, nós temos uma super semana devido à agenda econômica recheada de dados relacionados ao mercado de trabalho norte-americano. A principal potência econômica do mundo terá durante essa semana dados de JOLTS, que é basicamente a demanda por trabalhadores nos Estados Unidos, o ADP, conhecido pela prévia do payroll, e claro, sexta-feira, o payroll, juntamente com a taxa de desemprego e o ganho médio por hora do trabalhador norte-americano. Além disso, é importante a gente ressaltar que nessa segunda-feira, amanhã, reabertura dos mercados, veremos o discurso do presidente do Fed, Jerome Powell, onde ele deve comentar, claro, sobre o PCE, que foi divulgado nessa última sexta, deve comentar um pouquinho sobre a reunião que ele teve na Casa Branca com o presidente Donald Trump na última quinta-feira, onde mais uma vez ele foi pressionado por corte de juros, e deve com certeza deixar projeções sobre a situação no mercado de trabalho norte-americano. Como eu falei, terça-feira é dia dos JOLTS, quarta-feira variação de empregos privados, a prévia do payroll, na quinta-feira teremos pedidos iniciais por seguro-desemprego e lá na zona do euro teremos decisão da taxa de juros, onde muito provavelmente veremos mais um corte, e na sexta-feira, por último e não menos importante, o grande dia da semana, ganho médio por hora, relatório do payroll, como também a taxa de desemprego. O mercado de trabalho
trabalho norte-americano, nas últimas divulgações do payroll, vem de certa forma surpreendendo. A gente pode notar que o payroll foi muito bem divulgado, tanto nos meses de março quanto nos meses de abril. Ou seja, para quem não sabe, o payroll é divulgado sempre na primeira sexta-feira de cada mês. Na primeira sexta-feira de março e de abril, ele surpreendeu muito o mercado. As projeções eram de 137 mil vagas e 138 mil vagas, e esses dados foram divulgados muito acima das projeções feitas pelo mercado, o que obviamente deixou para a gente um indício de que o mercado de trabalho ainda segue muito robusto, ainda segue muito aquecido e dificilmente precisa qualquer tipo de estímulo do Fed para o seu reaquecimento. Então, esse ponto, na verdade, é um ponto que dificulta o corte de juros para o Fed, porque com o mercado de trabalho aquecido e a inflação se mostrando ali não tão controlada, mas sim controlada, o Fed se vê muito confortável nesse momento de se manter um pouco mais cauteloso. Se a gente acompanha nessa sexta-feira dessa semana o mercado de trabalho um pouco mais fraco, deixando alguns alertas de que precisa um eventual estímulo, aí as chances de um eventual corte de juros com certeza devem aumentar para as próximas reuniões políticas monetárias. Como a gente vem acompanhando, as projeções de momento são para a estabilização das taxas durante esse mês de junho, no dia 18, estabilização das taxas novamente no dia 30 de julho, data da próxima reunião, no mês 7 desse ano, e claro, aí somente lá no segundo semestre, no dia 17 de setembro, o mercado projeta com aproximadamente 60% de chance de o primeiro corte de juros ocorrer na política monetária norte-americana nesse ano de 2025. Então, é importante a gente ressaltar a importância desses dados econômicos para essa semana, mas que, claro, eles não devem mudar o ritmo nem o futuro da política monetária norte-americana dentro de um cenário de curtíssimo prazo. Mas sim, a depender da forma que forem divulgados, podem refletir na ação de preço do mercado dos criptoativos, como também nos principais índices da bolsa norte-americana. Voltando agora a falar um pouquinho sobre o mercado cripto, nós temos alguns catalisadores que podem impulsionar o preço do criptoativo, quem sabe de volta aos 110 mil dólares durante essa semana e até mesmo alcançando uma nova all-time high. A gente viu durante essa última sexta-feira o processo da SEC contra a Binance caindo. Basicamente, a SEC oficialmente dispensando esse caso com a Binance e o seu fundador, o CZ, que foi um processo ali chato que trouxe um certo temor ao mercado dos criptoativos. Inclusive, o CZ postou na sua rede social uma foto do Gary Gensler, que na época que esse processo de fato aconteceu, ele era o presidente da SEC. Com um presidente da SEC hoje mais alinhado, né, com o mercado cripto, pró-Bitcoin, o caminho dos criptoativos fica muito mais facilitado em relação à regulamentação e, claro, esses processos da SEC, Comissão de Valores Imobiliários nos Estados Unidos, com as principais corretoras e, claro, as principais criptomoedas do mercado. A gente viu o processo caindo com a XRP, a gente vê agora o mesmo processo caindo com a Binance e, na minha opinião, é questão de tempo até que a regulamentação toda do mercado cripto, propriamente as stablecoins, como a gente falou recentemente sobre o Genius Act, seja uma coisa cada vez mais clara no país norte-americano, o que deve auxiliar nessa impulsão de preço para o Bitcoin durante esse ano de 2025. Além disso, uma outra vitória foi alcançada na semana passada, onde a SEC basicamente disse que o staking, né, basicamente de projetos que são Proof of Stake, Solana, XRP, Ethereum, foi reconhecido na sua Constituição como não securities. A gente sabe que esse foi um grande problema durante, né, o mandato do Gary Gensler, que falava que staking eram securities, que eram coisas proibidas no país norte-americano, e essa foi mais uma vitória, trazendo pra gente uma regulamentação ainda maior do mercado cripto nos Estados Unidos. Além disso, é importante a gente ressaltar que isso já traz um certo rumor, onde a BlackRock, maior gestora de ativos do mundo, está, de certa forma, impulsionando ali nos bastidores para que a SEC venha aprovar o stake de Ethereum em forma de ETF dentro das próximas 2 semanas. Caso isso de fato aconteça, com certeza isso deve trazer uma ação de preço favorável para a segunda principal criptomoeda do mercado, consequentemente impactando no restante das altcoins. Claro, geralmente quando o Ethereum se movimenta, após a movimentação do Bitcoin, as demais altcoins tendem a se beneficiar disso. Por último, e não menos importante nesse vídeo, para a gente encerrar com chave de ouro, um dado dessa vez fundamentalista que suporta a tese que o Bitcoin está num momento muito positivo e que pode continuar nessa linha de alta, nessa movimentação de alta, alcançando novas all-time highs dentro das próximas semanas. É isso aqui, ó, as baleias continuam acumulando o criptoativo de maneira muito agressiva. A legenda aqui é a seguinte: em vermelho o balanço das baleias em termos de Bitcoin e em branco o preço do criptoativo
criptoativo. A gente pode ver que o Bitcoin não traz uma grande pernada, mas a gente vê uma grande pernada em termos de acúmulo das baleias e, claro, nos seus saldos de Bitcoin. A gente pode ver que existe uma acumulação muito grande, mas isso ainda não reflete diretamente na ação de preço do criptoativo e, eventualmente, pode ser que reflita. A gente vê um interesse institucional muito grande, a gente vê as reservas das exchanges muito lá embaixo em relação à quantidade de Bitcoin presentes, e isso aqui é outro ponto muito importante. As baleias continuam acumulando de maneira forte o criptoativo, indicando que não existem interessados em vender nesse momento, apenas interessados em compra. Os touros de fato estão dominando o mercado e, na minha opinião, é questão de tempo até que a gente alcance os 120 mil dólares e, consequentemente, na minha opinião, de termos de all-time high para esse ano, os 150 mil. Dito isso, família, eu fico por aqui, agradeço a você que ficou comigo até o fim deste vídeo e te encontro numa próxima.